Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aí para mais uma live aí nessa manhã de terça-feira. O Senhor possa nos abençoar juntos aqui caminhando. Estamos aí dando sequência na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Hoje no 16º dia, terceira semana aí da nossa campanha. Convido você para juntos caminharmos, para juntos fazermos esse devocional nessa manhã e orarmos juntos também. Seja bem-vindo aí para estar aí conectado conosco e caminharmos juntos, no nome de Jesus. Estamos hoje no dia 16º da nossa campanha. Bom dia, Rudy. Bom dia, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos aí para nós juntos caminharmos e estudarmos aí a palavra de Deus. Estamos falando aí sobre a questão de permitir o Espírito Santo do Senhor agir em nossas vidas, né? Ontem falamos sobre clamar sobre um avivamento e hoje vamos falar sobre eu vou me deixar encher do Espírito Santo. Eu e você possamos então permitir que o Espírito Santo encha a nossa vida, que possamos buscar ao Senhor para que Ele possa de fato encher os nossos corações. Antes de nós continuarmos aqui, eu quero pedir você para quando terminar essa live, para você compartilhar nas suas redes sociais, para que essa live possa encontrar outras pessoas também, para que elas possam ter acesso e que possam ser edificadas também pela palavra de Deus. Efésios capítulo 5, verso 18 e verso 19 diz: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu vou me deixar encher do Espírito Santo. A vida cristã foi planejada para ser vivida no poder do Espírito Santo. É impossível cumprir a vontade de Deus apenas com a força humana. Por isso Paulo ordena aos crentes de Éfeso: deixe-se encher pelo Espírito Santo. Essa expressão é muito mais do que um mero conselho. É uma convocação à capacidade total e contínua de Deus. A imagem do enchimento comunica plenitude, controle e direção. Assim como o vento move o barco que ergue as suas velas, o Espírito Santo guia o coração que se rende ao seu sopro. Paulo faz um contraste marcante. Não se embriaguem com vinho. Ele usa uma figura cotidiana para revelar uma verdade espiritual. O vinho representa aquilo que controla e altera o comportamento humano. Quando alguém está sob a sua influência, perde o domínio próprio e se torna escravo de impulsos. Da mesma forma, quem se submete ao Espírito experimenta uma transformação radical. Porém, ao contrário de embriaguez, o enchimento do Espírito Santo não corrompe, mas santifica. Ele não nos desfigura, mas nos conforma à imagem de Cristo. Ser cheio do Espírito é permitir que Ele molde pensamentos, palavras, emoções e atitudes, até que Cristo seja gerado e refletido em nós e através de nós. O Espírito Santo possa aí ter a oportunidade de modelar nossas vidas e nos fazer cada dia mais parecido com Cristo, né? Fazer ser gerada em nós essa reflexão do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. A ordem, deixe-se encher, está no presente, contínuo no original grego, indicando uma ação constante. Continuem sendo cheios. Ou seja, não é um vento isolado, mas uma experiência diária. O enchimento não é automático nem forçado, é uma escolha voluntária e racional e relacional. O Espírito Santo não invade o coração fechado, mas preenche os que se abrem. Cada nova manhã é um convite à redenção. Menos de mim e mais de ti. O enchimento do Espírito Santo é uma decisão nossa, né? É fazer o que nós estamos fazendo todos os dias, não só nesses 40 dias, estamos aí com um propósito, mas dar uma sequência na nossa vida espiritual, buscando ao Senhor todos os dias, nos preenchendo, deixando os nossos corações abertos, para que o Senhor possa ter a liberdade de ministrar
e para que o Espírito Santo possa nos guiar aonde Ele quer. Assim como o vento faz, como já foi mencionado, né? Que nós possamos ser guiados aí pelo Espírito Santo e sermos levados para onde Ele quiser nos levar e realizar aquilo que Ele quiser nos usar para realizar. Uma das maiores tragédias da vida cristã é tentar viver a fé sem o poder do Espírito. Sem ele, a igreja se torna apenas uma instituição organizada, mas sem vida. Sem ele, o ministério se torna cansativo e a adoração se torna formalidade. Mas onde o Espírito é bem-vindo, há liberdade, alegria e propósito. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão e conduziu ao deserto é o que deseja habitar plenamente em nós. Ele nos convence do pecado, nos capacita para o serviço e nos sustenta na missão. Forte isso, né? Vou repetir essa frase. O Espírito Santo nos convence do pecado, nos capacita para o serviço e nos sustenta na missão. Interessante isso, né? E tão importante. É o Espírito Santo de Deus que mexe no nosso coração e nos convence daquilo que nós estamos fazendo de errado e nos dá a condição de abandonar o pecado. É Ele também que nos equipa, né? Nos dá essa capacidade, nos dá os dons que temos para que nós possamos então trabalhar na obra do Senhor. E é o Espírito Santo que nos sustenta na missão. Nós sabemos que a missão do Evangelho, ela tem muitos desafios, contratempos, situações adversas. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos sustenta em meio a todas essas diversidades que surgem no meio da nossa caminhada da fé cristã. Que eu e você possamos desejar a cada dia nos enchermos mais do Espírito Santo. Quando o Espírito enche um cristão, algo muda no ambiente. A alma se torna fonte de louvor e gratidão. É isso que Paulo está descrevendo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O resultado do enchimento não é mero barulho religioso, mas um transbordar espiritual de adoração cheio de amor, alegria e gratidão. O cristão que está cheio do Espírito Santo não vive reclamando, mas vive em adoração, pois onde há plenitude do Espírito, há unidade e cântico, comunhão e testemunho. É importante lembrar que o Espírito não se enche para a nossa própria satisfação, mas para a glória de Cristo. Ele não é um poder a ser usado, mas uma pessoa a ser guiada. O Espírito nos santifica e nos envia, capacitando-nos para sermos testemunhas eficazes. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja viva, ousada e generosa, como foi a igreja em Atos. Quando os discípulos foram cheios, falaram com coragem, amaram sem medida e se entregaram tudo pelo Evangelho. O missionário D.L. Moody costumava dizer: precisamos ser constantemente cheios do Espírito, porque em muitos momentos vazamos. Essa frase simples resume a necessidade de buscarmos continuamente o enchimento. O mundo nos drena, as lutas nos enfraquecem e o pecado tenta esvaziar nosso coração. No entanto, quando nos deixamos encher novamente, o Espírito renova nossa fé, reacende o zelo em nós e restaura nosso ânimo, transformando medo em ousadia, apatia em adoração e fraqueza em força. Ser cheio do Espírito é viver de forma que Cristo seja visto em nós. É amar quando é mais fácil reagir. É perdoar quando é mais justo vingar-se. Servir quando seria mais cômodo se afastar. É andar em submissão, humildade e alegria, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. O enchimento do Espírito nos torna sal e luz, em meio a uma geração que vive em trevas e sem esperança. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele não falava a um grupo de supracristãos, mas uma comunidade comum de homens, mulheres e famílias chamadas a viver para a glória de Deus. Essa é a nossa vocação também, e por isso precisamos ser cheios do Espírito.
a fim de viver o sobrenatural de Deus no cotidiano, permitindo que o poder de Deus se manifeste nas pequenas e grandes coisas. Que hoje nossa oração seja a mesma que moveu o coração dos discípulos no Pentecostes. Enche-nos, Senhor. E essa plenitude não seja um evento isolado, mas um estilo de vida que cada área da nossa vida, pensamentos, emoções, relacionamentos e missão, seja submerso na presença do Espírito Santo. E assim vivamos uma fé vibrante, autêntica e contagiante. Que você possamos permitir que o Senhor nos enche a cada instante, a cada momento, a cada dia da nossa vida, que possamos experimentar esse enchimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e que possamos ser capazes de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E é possível, uma vez que nós permitimos o Espírito Santo nos encher da graça do Senhor. Eu vou me deixar encher do Espírito Santo. Espero que você também possa tomar essa decisão e juntos possamos permitir esse enchimento. Uma aplicação e uma oração desse estudo dessa manhã. O Espírito Santo deseja encher totalmente o coração que se entrega sem reservas. Dá para nós podermos lembrar daquela canção Tudo Entregarei, né? Quando tudo estiver entregue nas mãos do Senhor, quando tudo estiver entregue no altar do Senhor, esse enchimento é possível. É preciso se esvaziar de nós mesmos para que possamos ser cheios aí do Espírito Santo do Senhor. E uma oração nesse devocional da manhã. Senhor, esvazia-me de mim mesmo e enche-me com teu Espírito. Que minha vida seja um reflexo do teu poder e da tua graça. Amém. Deus possa nos abençoar, meus irmãos, possamos juntos caminhar e que possamos juntos pedir ao Senhor para que Ele possa continuar nos enchendo e trabalhando na nossa vida, fazendo a vontade dEle, em nome de Jesus. Nós queremos ter um período de oração nessa manhã, orar pelos pedidos da nossa convenção, da CIB, e também orar pelos nossos pedidos também pessoais, pedindo ao Senhor para que Ele possa entrar com providência e que Ele possa fazer aquilo que apraz o coração dele sobre cada oração. Amém? Nós queremos orar hoje por alguns missionários, né? Primeiramente a missionária Raquel e o Alessandro, que está em Papua Nova Guiné, né? São um casal de missionários que estão lá trabalhando em Nova Guiné. Queremos orar por eles, pela Raquel e pelo Alessandro. Também queremos orar pelos missionários Sueli e Pedro, que está em Bananeiras, na Paraíba. Bananeiras é uma cidade que está distante de nós aqui, mas é na Paraíba. Bananeiras é a cidade onde o meu pai nasceu. Cidade aí bem longe da nossa região aqui, uma região diferente da nossa, né? Mas queremos orar pelos missionários que estão lá, a Sueli e o Pedro, que estão lá em Bananeiras, na Paraíba. Queremos orar também pela missionária Sara Barros, que está na aldeia Serra da Borba, no Mato Grosso. Sara Barros, que está na aldeia Serra da Borba, no Mato Grosso. Queremos orar por esse nome também, por essa missionária, pedindo ao Senhor que possa abençoar a vida dela também. E a missionária Bruna, que está no sudoeste asiático, né? Lembre de orar pela missionária Bruna também, que está no sudoeste, né, asiático. Que Deus possa também abençoar a vida da Bruna lá. Queremos orar pelos nossos pedidos pessoais também. Hoje nós queremos lembrar de orar pela irmã e cunhado, né, do Arthur Feller, a Ilse e o Ego, que mora hoje em São Alberto, no Paraguai, né, tem vivenciado aí situações complicadas no decorrer das suas vidas. E queremos orar por essa família, por esse casal, para que Deus possa abençoá-los, fortalecê-los, renovar as suas forças e restaurá-los, para que eles possam continuar caminhando. Hoje também a Malena Fischer, né, esposa do nosso irmão Edemar Fischer, ela vai passar por uma cirurgia hoje, né, e nós queremos orar por ela. Foi pedido para nós podermos orar por ela. E lembra de orar pela Malena Fischer, que passará por uma cirurgia hoje. Queremos orar também pelo Cláudio Zimmermann, pedindo ao Senhor pela saúde dele. Já mencionei a situação dele ontem aqui, para que nós pudéssemos orar. Queremos continuar orando também pela Ilse, também a mãe da Andréia, né, que está em recuperação da cirurgia.
o Sousvino e a família Navroski também, que estão aí passando por uma problemática, dias difíceis aí, entre família, né, em questão da saúde. Queremos orar pelo Sousvino também e seus familiares. Vamos orar também pelo Manfredo, né, que ainda está em recuperação também da sua saúde, né, cada dia está melhor, mas queremos ainda continuar orando pela vida do Manfredo. Lembre de orar pelo Rude Burros e seus familiares ali, filho, esposa ali, tudo ali que estiver relacionado à família. Vamos orar pela família do Rude Burros e especialmente pela vida dele também. Queremos continuar orando também pela Maide Balgart, né? Ainda está internada, se recuperando da cirurgia que ela fez semana passada no pâncreas, né? Estava com câncer no pâncreas. Queremos orar pela vida dessa irmã também. Vamos continuar orando pelo Eudor Schutz, né? Ontem a Maristela me mandou uma mensagem. Ela visitou ele domingo, ele está bem melhor do que estava, né? Está se recuperando bem. E a ideia é que nos próximos dias aí possa receber alta e voltar para casa. Então queremos orar pelo Eudor Schutz também, em nome de Jesus. Lembre de orar pelo Isaac Daniel Marcos, esse rapaz que precisa de um transplante de coração, e esse transplante tem que ser compatível com o organismo dele. Esse rapaz tem 15 anos, está quase entrando na juventude, né, um adolescente ainda, mas queremos orar pela vida do Isaac, pedindo ao Senhor para abençoá-lo e que ele possa receber esse coração e possa viver muitos anos aí na presença de Deus, em nome de Jesus. Queremos orar pelo Pedro Henrique também da Silva, que mora em Murié, Minas Gerais. Esse rapaz tem tido crises convulsivas e os médicos ainda não conseguiram fechar o diagnóstico. Queremos orar pela vida desse rapaz também, pedindo para que o Senhor possa abençoar a vida dele. Se você tiver algum pedido, por favor, coloque aí nos comentários depois, pode mandar no meu WhatsApp também, e nós vamos mencionar eles aqui nos próximos dias para orarmos juntos. Ou se você tem uma coisa pessoal que você também não quer compartilhar, ore agora, apresente isso ao Senhor junto conosco e vamos crer que o Senhor vai trazer uma resposta daquilo que realmente precisa acontecer. Amém? Muito obrigado aí pela sua companhia. Vamos juntos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor essa manhã pela oportunidade de podermos mais uma vez nos levantarmos, estarmos bem, estar com a saúde, Senhor, bem, podermos ter esse dia na Tua presença, e nós queremos clamar ao Senhor por esse enchimento do Teu Espírito. Obrigado por esse devocional dessa manhã, Senhor. Quão importante foi lermos isso, quão importante foi trazer essa reflexão nessa manhã, Senhor, de saber que precisamos estar com os corações abertos para o enchimento do Espírito Santo do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a esvaziarmos de nós mesmos, das nossas axiologias, das nossas teorias humanas, daquilo que nós achamos que é, e abrir o nosso coração, Deus, nos esvaziando de tudo isso e permitindo ser enchidos pelo Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a abrir os nossos corações e permitir que o Teu Espírito guie as nossas vidas aonde Tu queres. Em nome de Jesus, continua, Deus, equipando a nossa vida, continua, Deus, nos libertando do pecado deste mundo, Senhor, e continua, Senhor, nos sustentando na missão da obra do Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, nessa manhã, pelos missionários, ó Deus, alguns nomes de missionários que estão trabalhando em localidades diferentes. Queremos pedir nessa manhã pela vida da Raquel e do Alessandro, Senhor, que estão em Nova Guiné. Pedimos ao Senhor para que o Senhor possa, Deus, sustentá-los ali, o Senhor possa, Deus, revesti-los com poder, com graça, com autoridade e ousadia na palavra do Senhor, e que eles possam, Deus, conseguir, Senhor, a realizar um bom trabalho ali na localidade onde estão trabalhando, Senhor, anunciando as boas novas da salvação, que vidas possam ser tocadas, que vidas possam ser transformadas, que vidas, Deus, possam se render a Ti através da pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos missionários ali, da Raquel e do Alessandro, Senhor, que eles possam ter ali o suprimento das suas necessidades, ó Deus, que acredito eu que são diversas, não só a questão, Deus, financeira, mas tantas outras situações que surgem, Senhor. Dê a eles a condição emocional para poderem permanecer no trabalho ali, Senhor, na obra do Senhor. Oramos também os missionários, Deus, Sueli e o Pedro, Senhor, que estão ali em Bananeiras, na Paraíba, também trabalhando, compartilhando a Tua palavra, Senhor, desenvolvendo um trabalho missionário.
Nós sabemos dos desafios que tem pela frente, Senhor, sabemos que muitas coisas, Senhor, às vezes nos faltam nos campos missionários, e nós pedimos ao Senhor, usa, Senhor, a vida dos missionários, a Sueli e o Pedro ali em Bananeiras, e pedimos ao Senhor que todo o recurso que for necessário para que eles possam fazer um bom trabalho ali, Senhor, que possa chegar até eles, não só o recurso financeiro, Deus, mas levante pessoas, levante ali, Deus, homens e mulheres para poder auxiliar no trabalho missionário. Senhor, no nome de Jesus, dê a eles, Deus, uma condição emocional para que possam, Deus, se entregarem na obra. Deus, sustenta eles espiritualmente. Ó Deus, que eles possam se permitir ser enchidos pelo Teu Espírito e que possam, Deus, aí ter as ferramentas necessárias, espirituais, para poderem trabalhar ali no campo missionário de Bananeiras, na Paraíba. Queremos orar também, Deus, pela missionária Sara, ó Deus, que está na aldeia de Serra da Borba, no Mato Grosso. Queremos clamar ao Senhor para que o Senhor possa abençoar a vida dessa missionária ali na aldeia. Senhor, usa ela, Senhor, para que ali as pessoas possam ser tocadas pelo Teu Espírito, possam ser libertas, Senhor, do poder das trevas e que possam se render a Ti, para viverem para o Senhor. Ó Deus, abençoa a vida da missionária Sara ali na localidade do Mato Grosso, Senhor, no meio aí dessa aldeia, no nome de Jesus. Queremos orar também pela Bruna, Senhor, que está na região sudeste asiático, também ali evangelizando, compartilhando a palavra, Senhor. Sabemos que existem localidades que é bem difícil a expressão do Evangelho, Senhor, a maneira de compartilhar. Sabemos que tem todas as barreiras, tem muitos desafios a serem vencidos. Por isso nós queremos pedir ao Senhor pela vida da Bruna nessa manhã. Clamamos pelo fortalecimento espiritual, clamamos, Deus, para que o Senhor possa abençoar, Deus, a vida dela, Deus, a maneira emocional também, como ela tem visto as coisas e vivenciado. Continua fortalecendo, Senhor. Sustenta, Senhor, a questão financeira dela, os recursos necessários para poder trabalhar ali e que vidas possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus. Senhor, queremos orar também pela irmã e cunhado do Arthur Feller, que estão ali em São Alberto, Senhor, a Ilse e o Egon, Senhor, que tem passado no decorrer, na trajetória das suas vidas, por situações tão complicadas, Senhor, por percas, por situações tão difíceis na caminhada cristã, mas nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã para que o Senhor possa colocar as suas mãos sobre a Ilse, sobre o Ego, que o Senhor possa fortalecê-los. Renova as forças, Senhor, no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor para que o Senhor possa restaurar a saúde física, Senhor, emocional e espiritual. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos ali sobre esse casal, visita-os, Deus, com a tua presença, ó Deus, e transforma lágrimas em alegria, Senhor. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos ali, nós cremos no poder do teu Espírito, e por isso nós oramos, nós clamamos, suplicamos a tua graça sobre a vida desse casal. Queremos pedir ao Senhor também, Deus, pela vida da Malena Fischer, Senhor, que passará por uma cirurgia hoje. Ó Deus, que o Senhor possa guardar ela, que o Senhor possa abençoar essa cirurgia. Usa os médicos ali, Deus, que vão estar fazendo esse procedimento cirúrgico. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Que ela possa passar bem, possa ter uma boa recuperação e que o nome do Senhor seja exaltado ali através da vida dos nossos irmãos. Pedimos ao Senhor também, Deus, pelo Cláudio Zimmermann, Senhor, que o Senhor possa continuar com as tuas mãos estendidas, restaura a saúde física dele, Senhor, e que ele possa, Deus, sentir o toque ali do teu Espírito, da visitação do Senhor, e que possa ser restaurado para a glória do teu nome. Queremos pedir ao Senhor pela Ilse também, a mãe da Andréia, Senhor, ali em Santa Fé. Deus, continua trabalhando sobre a vida dela, continua restaurando a saúde, continua operando, Senhor, a tua vontade sobre a vida da Ilse. Oramos também pelo Suosvino e a família Navroski, Senhor, essa situação da perna do Suosvino, Senhor, mas muito além da questão da perna, Senhor, também a saúde espiritual dele. Ó Deus, o plano de salvação foi apresentado a ele. Ó Deus, teve ali uma decisão de entrega e nós queremos pedir ao Senhor, continua trabalhando, continua, Deus, visitando a vida do Suosvino, continua sustentando ali sua esposa, suas filhas, o filho, Senhor, que as tuas mãos possam estar sobre essa família. Queremos pedir pelo Manfredo também. Ó Deus, sabemos que ele tem se recuperado, é uma recuperação lenta. Ó Deus, ainda tem uma caminhada pela frente, mas queremos pedir ao Senhor, continua
agindo sobre a vida do Manfredo, continua sustentando. Senhor, continua curando ali, Deus, o intestino. Senhor, que ele possa cada dia estar melhor, conseguindo se alimentar bem e que possa voltar à normalidade dos dias de sua vida, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos. Queremos orar pelo Rude Burros também, aqui de Novo Sarandi, Senhor. Pedimos ao Senhor por ele, pelos seus familiares ali. Oramos, Deus, para que o Senhor possa, Deus, continuar com as suas mãos estendidas. Trabalha, Senhor, sobre a vida do Rude, ali, dos filhos ali, da esposa. Ó Deus, nós clamamos pelo agir do Teu Espírito, pelo poder do nome de Jesus. Continua operando sobre essa família, para a glória do Teu santo nome. Continua agindo, continua, Deus, fazendo a Tua obra sobre a vida, Senhor, da família do Rude Burros ali, em nome de Jesus. Queremos pedir também pela vida do Eudor Schutz. Obrigado, Senhor, por tudo estar cada dia melhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada detalhe, Senhor, da vida do irmão. E pedimos que o Senhor possa continuar, Deus, com as Tuas mãos estendidas, curando, restaurando, e que ele possa receber alta o quanto antes para voltar para o seu lar. Queremos pedir mais uma vez nessa manhã pela vida do Isaac Daniel Marcos. Ó Deus, esse rapaz que precisa passar por uma cirurgia, precisa primeiramente ter acesso a um coração para um transplante, e esse coração precisa ser compatível, Deus, com o organismo dele. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem poder para poder fazer isso, para abrir uma porta e que ele possa ganhar a oportunidade de receber um novo coração. Pedimos em nome de Jesus. Continua cuidando do Isaac, Senhor, continua sustentando ele, continua, Deus, fazendo um grande milagre na vida do Isaac. E que ele possa viver muitos anos na Tua presença, testemunhando, agradecendo, Senhor, compartilhando aquilo que o Senhor tem permitido, Deus, também na vida dele. Queremos pedir ainda pelo Pedro Henrique, Senhor, lá de Muriaé, de Minas Gerais. Pedimos ao Senhor por essas crises convulsivas que ele tem tido, que o Senhor possa curar, possa restaurar, possa fortalecer a vida, Senhor, do Pedro Henrique. Em nome de Jesus. Senhor, se há algum pedido que está sendo apresentado ao Senhor, ó Deus, nessa manhã, nessa live, nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa entrar com providência, para que o Senhor possa colocar as suas mãos e para que o Senhor possa trazer a resposta, Deus, daquela necessidade que está sendo mencionada. Ó Deus, em nome de Jesus, se é alguma cura que o Senhor possa curar, se é questão de recurso, que o Senhor possa abrir as portas, se é alguma porta de emprego, ó Deus, se é qualquer coisa que está sendo mencionada agora, que estiver fora do nosso alcance humano, que o Senhor possa colocar as suas mãos e possa agir. Liberta vidas, Deus, restaura, Deus, vida de pessoas. Pedimos ao Senhor e clamamos pelas famílias representadas. Pedimos ao Senhor, cada pessoa que ouvir nessa manhã, Deus, esse momento devocional, esse momento de intercessão, que possa ser tocado pelo Teu Espírito, Senhor, no nome de Jesus. Abençoe, Deus, as nossas vidas, continue abençoando esse dia e que nós possamos continuar sendo guardados pelas Suas mãos de poder e de graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, obrigado pela sua participação. Compartilhe, esse vídeo com as demais pessoas nas suas redes sociais e que o Senhor possa assim te usar também de uma maneira sobrenatural. Deus te abençoe, um forte abraço, até amanhã nesse mesmo horário, se o Senhor assim nos permitir. Até mais.